Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar da aula 12 da frente E, vamos lá para a genética. A gente em genética estava falando sobre a segunda lei de Mendel, lei da segregação independente dos caracteres, em que você tem lá duas ou mais características trabalhadas ao mesmo tempo. E você sabe que essas características são governadas por um par de genes, um par de alelos, dispostos em cromossomas não homólogos, né? E que cada par determina uma característica. Vamos lembrar lá da cor das ervilhas e da forma das ervilhas. A cor amarela domina sobre a verde, determinada por um par de genes, por exemplo, o gene Vzão lá, o gene V. E a forma da ervilha pode ser lisa, dominando sobre a rugosa, determinada pelo gene R. Então vejam que são dois pares de genes e cada um atua em uma característica, em um fenótipo, né? São coisas diferentes. Olha só agora o que a gente vai ver na genética. Interações gênicas. São 3 capítulos. A gente vai começar com o primeiro, que se chama genes complementares. Pessoal, aqui nós temos o exemplo de 2 pares de genes também, como no caso da cor e forma das ervilhas. Cada par em um par de cromossomos que não são homólogos, portanto, né, o gene A não é alelo de B, nada a ver. E no caso lá das ervilhas, o A seria para a cor, digamos, e o B seria para a forma. Aqui muda. Aqui esses pares de genes se complementam, eles se unem na determinação de uma única característica, de um único fenótipo, pessoal. Eles interagem, por isso tem esse título aí, interação gênica. Então, 2 ou mais pares de genes, não alelos, vão interagir para determinar um único fenótipo. Um exemplo que a gente vai começar aqui é o tipo de crista nas aves, tá? Pessoal, nós temos aqui 4 tipos de cristas. Esses nomes que as cristas recebem é pelo formato que elas têm na cabeça lá dos galináceos. Então, por exemplo, a crista do tipo noz é porque parece uma noz chilena. Sabe aquela noz que parece um cérebrozinho toda enroladinha? A crista se parece com aquilo, tá? E aí você precisa de 2 pares de genes e olha só, a obrigatoriedade de um dominante de cada par. Então, um Rzão e um Ezão obrigatoriamente para que aquele tipo de crista seja determinado, tá? Aqui pode ser homozigoto ou heterozigoto. O tipo de crista rosa é porque a crista da ave forma umas voltas como se você estivesse olhando para um botão de rosa de cima, tá? Então ela tem mais ou menos aquele desenho, né? Aquele jeitão. Então, ó, crista rosa. Rosa começa com R, lembrando então que é só um par que vai estar em dominância, que é o par R, podendo ser homozigoto ou heterozigoto, tá? Então, obrigatoriamente, só um par vai ser dominante. A crista ervilha, ó, começa com E, então é só no gene E também, obrigatoriamente só um dominante, tá? O outro aqui é recessivo. Porque a crista, ela tem umas bolotas, assim, uma concrescência em forma de umas bolotas que parece aquelas ervilhas de lata. E a crista do tipo simples, birrecessiva, totalmente recessiva, aqui, ó, é aquela mais comum que a gente vê nos galinheiros aí, aquela cheia de pontinhas, tá? Parece uma serrinha, né, que tem na cabeça dos galináceos. Você tem o desenho na sua apostila, então você pode dar uma observada, né, nos tipos das cristas. Pessoal, essas aves que têm esses tipos de cristas pertencem a raças diferentes, né? Então, por exemplo, a crista noz é da raça Malaya, a crista rosa é Yandotte, a crista ervilha é a Brahma e a crista simples é a Legor, tá? Muito bem, então vamos perceber aqui um cruzamento em relação a esses tipos de crista aí. Vamos imaginar que estejamos aqui cruzando um galho e uma galinha. Eu pergunto para vocês, olhando aqui para esses genótipos, qual é o fenótipo da crista? Ó, um dominante desse par, um dominante desse, um Rzão e um Ezão, então a crista é do tipo noz. Então estamos cruzando aqui machos e fêmeas com crista noz, tá? Lembrando dos gametas, sempre que você tiver um duplo heterozigoto, serão 4 tipos de gametas que esse galo vai formar. Essa galinha também 4 tipos de gametas, pois ambos os genótipos são iguais. Aí vai cair naquela tabela, naquele quadro de Pinet com 16 genótipos possíveis aqui, lembram disso? Bom, aqui coincidentemente a proporção vai ser exatamente isso, ó, 9 para 3 para 3 para 1. O que significa isso? 9 serão cristas do tipo noz, porque são as 2 características ali dominantes, tá?
3 serão do tipo crista rosa, 3 serão do tipo crista ervilha e um só o birrecessivo que vai ser crista simples, tá? Pessoal, então, tranquilo também, vocês podem trabalhar, independente do tipo de genótipo que esteja sendo pedido nos exercícios para vocês, vocês podem trabalhar cada característica em separado e depois multiplicar, como nós explicamos na última aula. Vocês, dependendo o genótipo aqui, vamos supor que esse aqui seja duplo heterozigoto, mas esse aqui seja um birrecessivo, vão ser só 4 genótipos possíveis, é fácil de montar a tabelinha, tá? Então, é bem tranquilo, depois a gente vai trabalhar uns exercícios aí, mas vejam lá na apostila, peguem lá esses exercícios que falam sobre o tipo de crista, a maioria dos exercícios fornece esses genótipos para vocês, com os respectivos fenótipos. Então, aí é só você interpretar e montar o cruzamento, tá? Um outro exemplo que também tem aí nessa mesma aula é um tipo de interação gênica de genes complementares em seres humanos. A gente deu um exemplo em galináceos, vamos falar da gente, né, dos seres humanos. Então, a questão da surdez hereditária, tá? Vejam, nós precisamos obrigatoriamente de 2 pares de genes, tá, dispostos em cromossomas não homólogos, o gene Dzão e o gene Ezão. O gene Dzão é para a formação da cóclea, aquela parte interna da nossa orelha. É a parte lá onde tem o líquido dentro daquela estrutura em forma de uma concha, em que tem neurônios especiais, né, que ficam vibrando, né, dentro daquele líquido lá, captando as ondas, né, captando o som e levando através do nervo auditivo até o cérebro, que vai ser interpretado que som que você está ouvindo. Então, indispensavelmente, necessita-se de 2 genes, né, dominantes de cada par para a formação da cóclea e para a formação do nervo. Ambas estruturas são essenciais para que a gente tenha uma audição normal. Então, diante disso, sempre que você se deparar com essa condição, o indivíduo vai ser normal. Então, você tem aqui, ó, Dzão, pode ser Dzinho, pode ser tanto homozigoto como heterozigoto e aqui também. Tá? Então, essa é a única condição para que o indivíduo tenha audição normal, certo? Se fizermos um cruzamento entre 2 indivíduos duplamente heterozigotos, né, normais, também você vai entrar naquela questão aqui, ó, de 4 gametas desse indivíduo aqui, 4 gametas desse indivíduo aqui, que vão dar 16 possíveis genótipos. Porém, a proporção, né, aqui em F2, não vai obedecer à questão ali dos tipos de crista, portanto, também não obedece àquela proporção em F2 da segunda lei de Mendel. Aqui vão ser 9 para 7, 9 indivíduos normais para 7 surdos, tá? E, consequentemente, mudos, né? Então, 9 em 16 para 7 em 16, tá? Então, se vocês quiserem resolver ou dar uma olhadinha, na apostila está resolvido, só para vocês confirmarem essa proporção. A mudez seria aí uma consequência da surdez, né? Porque se o indivíduo não ouve nada, imagine uma criança que não ouve nada, como que ela vai aprender a articular as palavras, né? Tá legal? Lembrando que aqui a gente está falando de uma questão da surdez hereditária, mas o indivíduo, vamos supor, a mãe está esperando um bebê e ocorre lá uma má formação ou um vírus, por exemplo, da rubéola, pode causar alguma anomalia na formação da audição e essa criança pode também nascer surda. Aí seria o que a gente chama de fenocópia, tá? É o ambiente interferindo nessa questão da audição e não a genética. Tá legal? Pessoal, bora fazer uns exercícios aí? Então, nós vamos lá para o 12.5. Diz o seguinte: em abóboras o fruto pode ser de formato discoide, alongado ou esférico, dependendo de 2 genes situados em cromossomas diferentes que mostram interação gênica complementar, como mostrado a seguir. Então, vejam lá que para ser discoide precisa de um dominante de cada par, tá? Alongado birrecessivo e esférico, um só dominante de um dos pares. Do cruzamento de uma planta que dá frutos discoides, tá ele aqui, tá? Com uma que dá frutos alongados. Bom, eu estou vendo ali alongado que é o birrecessivo, então vamos colocar ele aqui, ó. Surgem descendentes que produzem frutos discoides, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Vamos lá então, pessoal, aqui, ó, vejam, um duplo heterozigoto e um birrecessivo. A gente pode fazer o quadro de Pinel trabalhar separadamente, fica a critério de vocês. Eu vou fazer o quadro aqui porque é bem curtinho, tá? Então, bora lá, como é que são os gametas dessa abóbora aqui? Você já sabe lá, vamos embora comigo lá. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, certo?
Muito bem. Sempre o indivíduo duplamente heterozigoto tem os 4 tipos de gametas. Esse indivíduo aqui, gente, só vai produzir gametas Azinho, Bzinho. Então, lembra que eu disse para vocês, é mais simples, ó, só gametas Azinho, Bzinho. Não preciso pôr os 4 aqui, não precisa repetir, eu quero os gametas diferentes, porque senão você vai entrar na questão de 16 genótipos possíveis aqui, vai ter que simplificar a resposta. Então, vamos lá, fazendo a fecundação desse gameta com esse. Então, vai ficar lá, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, restabelecendo os pares no momento da fecundação. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Bom, ele quer saber a probabilidade de aparecerem frutos discoides. Galera, discoides tem que ter um dominante de cada par. Olhando para esses genótipos, eu percebo apenas esse aqui, ó. Então, esse daqui é uma chance em 4, 25%, de aparecer um fruto discoide, tá? Então, essa alternativa é a B que você vai marcar. E esse aqui teria o quê? Qual o fenótipo desse fruto? Seria esférico, um dominante de um dos pares, no par A. Esse aqui, ó, tem somente um dominante no par B, também seria esférico. E esse aqui é alongado. Então, 1 em 4 alongado, 1 em 4 discoide e 2 em 4 ou meio de esféricos. Tudo bem? Vamos passar para o próximo, a gente vai lá para o exercício 12.6. O 12.6 diz o seguinte: no homem a surdez congênita é causada por homozigose de um dos 2 genes recessivos, Dzinho ou Ezinho. São necessários 2 genes dominantes, Dzão e Ezão, para a audição normal. Lembram que nós comentamos? Fernando, que é surdo, então o Fernando é surdo, casou com a Lúcia, que também é surda. Tiveram 6 filhos, todos de audição normal. Então, o Fernando e a Lúcia, que bom, né? São surdos, mas os seus filhos nasceram normais. Bom, o que acontece aqui? O que ele vai pedir no exercício? Portanto, você pode concluir que o genótipo dos filhos é... Bom, claro que dos filhos nós sabemos que tem que ter um dominante obrigatoriamente de cada par aí. Então, você tem que escolher ali nas alternativas o que vai se encaixar dentro disso. Mas eu pergunto para vocês, como seria o genótipo dos pais? Porque tem exercícios que ele vai te pedir genótipo dos filhos e através do genótipo dos filhos você pode completar o genótipo dos pais. Sabemos que para que tenha filhos assim, um deles, vamos imaginar aqui que seja o Fernando, tá? Que seja no par, o Dzão aqui é maiúsculo, o dominante no par D, tá? Não posso colocar dominante aqui, porque senão ele teria audição normal. A Lúcia também é surda, então vou fazer o contrário aqui para ela. Olha aí. Então, dessa maneira, né, o Fernando mandou um Dzão e um Ezão pelo espermatozoide, a Lúcia mandou um Dzinho e um Ezinho pelo óvulo. Na hora que juntou, então ficou lá o par, tá? Pelo menos um dominante de cada par e os filhos podem nascer normais. Eles podem também ter filhos surdos, depende do genótipo deles aqui. Se eles forem aqui, ó, homozigoto, vamos pensar aqui Dzão, Dzão e aqui Ezão, Ezão, tá? Então, toda a vida só espermatozoide Dzão, Ezinho, toda a vida só óvulo Ezão, Dzinho, Ezão. Então, todos os filhos normais. Porém, sabemos que se aqui for, né, pagado com o dedão mesmo, se aqui for recessivo e aqui também, tá? Então, agora que você tem 2 tipos de espermatozoides, você tem o Dzão, Ezinho e você tem Dzinho, Ezinho. Aqui 2 tipos de óvulos, o Dzinho, Ezão e o Dzinho, Ezinho. Então, percebam que eles podem ter tantos filhos normais, com audição normal, como filhos surdos. Tá legal? E então, o genótipo lá dos filhos... você vai por eliminatória, não pode ser nenhuma das outras alternativas porque está fora desse contexto, e é a letra C, tá legal? Vamos fazer mais um aí. Gente, eu não vou fazer do tipo de crista porque são uns 3 exercícios que você tem ali bem simples, bem tranquilos de fazer, tá? A gente vai passar para o exercício 12.12. Galera, aqui fala de epistasia, que é o próximo capítulo de interação gênica, está na próxima aula, vai estar na aula 13. Mas como já tem exercício aqui, daí vocês vão ficar bem maluquinho, né? Com uma questão, eu resolvi colocar aqui. Mas não se preocupe se você não entender muito bem, porque nós vamos falar sobre epistasia na próxima aula, tá? Então, olha o que diz esse exercício. Os indivíduos albinos não possuem melanina, pigmento responsável pela cor e proteção da pele, e por isso são muito sensíveis à luz solar. Nesse esquema está representado parte da via biosintética para a produção desse pigmento. Então, você tem o GNA que determina a formação da enzima 1, que vai converter a tirosina em dopamina, tá? Aí você tem o GNB ali que vai
ser responsável pela fabricação da enzima 2, que vai fazer a conversão da dopa em melanina. Então, quer dizer, precisa do gene Azão e precisa do gene Bzão, um dominante de cada par, para que o indivíduo produza melanina, tá? É isso que o esqueminha quer dizer. Então, com base nesse esquema e em outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto dizer, nós queremos a errada. A ausência da enzima 1 resulta em um aumento da concentração de tirosina. Sim, vai aumentar, ela não vai ser metabolizada, então vai aumentar a quantidade dela. Então, isso está certo e você não vai marcar. Letra B. Casamento entre indivíduos albinos pode gerar descendentes com melanina. Isso ia deixar você bem louquinho, né, gente? Se você pensar no seguinte, azinho, azinho albino, casado com outro indivíduo, azinho, azinho albino, como que vai aparecer indivíduo com pele normal? Não tem como, né? Mas aqui nós estamos falando de 2 pares de genes, interação gênica. Então, além do gene para albino, você tem que pôr mais um par de genes. E aí entra a questão de genes epistáticos. A epistasia pode ser dominante e pode ser recessiva. Então, são pares, um par de genes, digamos que está lá em outro par de cromossomos, que não tem nada a ver com a questão da melanina, mas que influencia nesse fenótipo, atrapalha esse fenótipo, tá? Então, eu coloquei um casinho aqui só para a gente dar uma olhada, ó. Então, sabemos aqui, dominante com melanina, pigmentação normal, recessivo para a pessoa albina, tá? Vamos imaginar aqui, ó, esse indivíduo azão, então, a princípio, seria uma pessoa normal. Só que eu tenho que tornar ele albino, porque aqui na questão está dizendo casamento entre indivíduos albinos. Aqui está o albino normal, tá? Azinho, azinho. Como é que eu vou tornar esse indivíduo albino? Eu vou imaginar que a epistasia, nesse caso aqui, é dominante. Então, eu vou colocar o gene I, Izão, tá? De inibidor. Então, a partir do momento que eu coloco esse gene aqui, eu estou inibindo a manifestação da produção da melanina e esse indivíduo fica albino, tá? Então, esse albino cruzado com esse outro albino. Como Izinho não influencia em nada, né? Então, está aqui o albino normal. Bom, os gametas desse indivíduo, azão, izão. Desse indivíduo, azinho, izinho. Fecundação, como é que ficaria? Ó? Azão. Opa, eu fiz aqui, ó, coloquei um azão, vamos apagar aqui esse azão. Na verdade, eu não resolvi o exercício e já coloquei em outro genótipo. Vamos colocar aqui do ladinho, ó, tá? Achei os gametas desse indivíduo que está aqui, achei os gametas desse indivíduo aqui. Vamos colocar o descendente aqui, ó. Então, vai ficar azão, azinho, izão, izinho, tá? Vejam, se eu estou dizendo que a epistasia é dominante, tá? Daria todos os filhos aqui, ó, os únicos gametas sendo fecundados, o único genótipo para os descendentes está inibindo, então todos seriam albinos. Então não está entrando nessa questão que eu falei aqui, ó. Casamentos entre indivíduos albinos podem gerar descendentes com melanina. Se o genótipo deles for assim, só vai originar indivíduos albinos. Mas então vamos fazer o contrário. Vamos imaginar que a epistasia é recessiva, tá? É recessiva. Então tem que aparecer em dose dupla aqui. Então, casamento entre albinos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tornar esse indivíduo que aparentemente aqui, ó, seria para melanina, vou tornar ele um albino. Então, a partir do momento que ele tem esse genótipo, o izinho influencia para não ser produzido melanina. O indivíduo torna-se albino. Aqui nós temos um indivíduo albino, o izão não influencia em nada, porque a epistasia é recessiva, tá? Então, casamento entre indivíduos albinos. Esse indivíduo aqui vai formar gametas azão, izinho. Tá aqui o gameta dele. Esse indivíduo aqui, ó, por ser heterozigoto aqui, ele pode produzir 2 tipos de gametas. Azinho, izão e azinho, izinho, tá? Então, vamos agora promover a fecundação, ok? Então, vamos lá, ó, por exemplo, azão, azinho, izão, izinho, seria um genótipo para um descendente, né? Para descendentes, vamos ver aqui o outro, então. Vai ficar azão, azinho, izinho, izinho, tá? Esse gameta com esse. O que a gente observa aqui? Bom, eu estou falando para que a epistasia é recessiva. Então, diante disso aqui, ó, o izinho torna esse indivíduo albino, né? Izão não vai influenciar em nada, então esse indivíduo fica com melanina normal. Então, casamento entre indivíduos albinos pode gerar descendentes com melanina? Pode, pessoal, tá? Então, isso é novo, né, para nós, mas pode e depende dos genótipos que você trabalhar aqui. Eu fiz homozigoto, mas se você fizer heterozigoto,
A questão da letra C também vai ficar certa. Diferentes genótipos podem dar origem ao albinismo, tá? Então, você pode ter albino recessivo, você pode ter albino heterozigoto, como nesse caso aqui, tá? Se fosse aqui azinho, azinho, izinho, izinho, seria albino, azão, azinho, izinho, izinho, é albino também. Então, tá tudo certo. Então, olha só, a alternativa errada é a letra D de dado. Indivíduos, olha só, gente, o que ele está te dizendo aqui. Indivíduos azão, azão, bezão, bezão. Formam gametas do tipo azão, azão e bezão, bezão? Não, né? Você já sabe que esse par está num par de cromossomos, esse par de genes, e esse outro em outro par. Quando a célula vai sofrer lá a divisão por meiose para formar os gametas, você sabe que os homólogos aqui se separam, tá? Indo para cada gameta um tipo de gene de alelo. Então, vai um desse para um gameta, vai um desse para um gameta. Sempre lembrem disso. O primeiro com o primeiro aqui com o segundo, tá? Então, você é um de cada. Os gametas têm número ímpar de cromossomos. Então, fica gametas azão, bezão. Então, é essa alternativa que vai estar errada, a letra D de dado, tá? E para a gente terminar, vamos fazer esse exercício aqui, o 12 e 15. Pessoal, ele dá ali a cor dos porquinhos para você, né? Aparecem os porquinhos ali amarelinhos. E diz o seguinte, que esse porquinho amarelinho tem gametas azão, bezinho. E esse outro porquinho amarelinho forma gametas azinho, bezão. Pessoal, o que eu vou deduzir disso, né? Aí esses porcos foram criados e nasceram os porquinhos avermelhados, tá? Qual vai ser o genótipo do porco avermelhado? Então, percebam assim, se ele colocou para você só esse gameta do porco amarelo, eu pergunto, qual é o genótipo dele aqui, pessoal? Então, vai ser azão, azão, bezinho, bezinho, dominante em apenas um dos pares, tá? Então, esse indivíduo sempre vai formar gametas azão, bezinho, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, esse porquinho aqui, ó, que tem a gameta azinho, bezão. Qual vai ser o genótipo dele? Azinho, azinho, bezão, bezão. Então, ele só vai formar esse tipo de gameta. Perfeito? Ó, vejam que ele também é dominante em apenas um par. Então, quando os pares forem dominantes em apenas um dos pares aí, você tem os porcos amarelos, tá? Fazendo a fecundação aqui, ó, desses porcos amarelos, você vai ter o genótipo para o porco vermelho assim, azão, azinho, bezão, bezinho. Vejam que agora, ó, os dois são dominantes, obrigatoriamente um de cada par. Então, para que o porco seja vermelho, tem que ter dominante no par A e tem que ter dominante no par B, tá? E aí você cruzando, como é que você obtém F2? Cruzando F1 com F1, olha lá, tá? E olha o que apareceu, porcos vermelhos, porcos amarelos e porcos brancos. O genótipo do vermelho já sabemos, tem que ter um dominante de cada par obrigatoriamente. O genótipo do porco amarelo também já sabemos, vai ser dominante em apenas um dos pares, ou no par A ou no par B, tanto em homozigose como heterozigose. Então, eu pergunto para você, como é o genótipo do porco branco? Muito bem, é o birrecessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, tá? Vamos para a questão lá? Todas as alternativas contêm genótipos possíveis para os porquinhos vermelhos de F2, menos. Então, aquilo que a gente comentou, tem que ser obrigatoriamente dominante de cada par, homozigoto ou heterozigoto. O único que não vai se encaixar nessa condição é a letra C, porque a letra C só tem um dominante no par A. Então, significa que é o fenótipo do amarelo, do porquinho amarelo. Então, é a letra C aqui. Tranquilos? Espero que eu possa aí, ter ajudado vocês no entendimento dessa aula. Façam os exercícios, pessoal, e as dúvidas nós vamos fazendo lá na nossa sala virtual. Vamos tirando as dúvidas por lá.